Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do SantaCast Direto na Causa, o podcast que não trata só sintomas e sim a causa. E esse episódio de hoje é para você que é vaidoso, que não é vaidoso e pretende ser vaidoso, tanto homem quanto mulher. Eu sou o Glauco. Eu sou o Júlio. E temos aqui hoje, pessoal, um dos profissionais, uma das profissões mais antigas do mundo, né? Que é o farmacêutico. E temos aqui Miguel Yugas, especialista em farmácia estética. E aí? E aí, Miguel? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito legal estar aqui com vocês. Ter aceitado esse convite. E pra gente é muito gratificante ter um colega aqui com a gente hoje também. Que né, além de farmacêutico, você foi colega de campo, né, Miguel? Fui. Vivi todas as minas daquele campo minado que a gente chama de visitação. Pessoal, não é campo de futebol, não. É uma expressão que se utiliza na visitação médica, ok? Não jogar bola, não. Mas aqui tem muita sola de sapato, né? Pneu, gasolina. Acabou com a minha corda vocal. E hoje a gente vai falar de um assunto muito, como é que fala? Necessário, necessário, e é algo que envolve vários pontos na saúde, né? Que é a estética. A estética tá ligado também com saúde mental, a parte social, e é uma coisa que a gente bate muito aqui no SantaCast, Miguel, que a gente navega dentro de saúde, comportamento e sociedade. Maravilha. E aí a gente começa. O que um farmacêutico, esteta ou esteticista faz, né? Conta aí pra gente um pouquinho, Miguel. Na verdade, a gente sai da faculdade, Glauco e Júlio, sabendo apenas fazer o papel básico de um farmacêutico, que é pegar uma medicação da prateleira e entregar para o paciente. Pronto. Basicamente é isso. Você vai se formar e vai pra drogaria. Vai ficar atrás de um balcão. Exato. Você vai entrar atrás de um balcão. E a gente aprende, tem uma disciplina na faculdade que chama atenção farmacêutica. No começo você fala, meu Deus, o que é isso? Eu vou ter que perguntar o que esse cara toma todos os dias para poder indicar uma nova medicação, ensinar ele a tomar uma medicação. É efetivamente isso. No primeiro contato a gente fica doido. É absurdamente louco. Mas aí depois você vai entendendo que nada mais é do que fazer uma coisa que a gente tá fazendo aqui, que é conversar com o paciente. Entendeu? E por que exatamente farmacêutico? Por que você escolheu a profissão farmacêutico? Cara, porque é assim. Quando eu tava saindo do ensino médio, eu queria fazer medicina. Falei, nossa, meu sonho da minha vida, eu achava até lá que era fazer medicina. Principalmente porque eu gostava muito dessa coisa do cuidado, sabe? E aí, conversa com os meus pais, meu pai virou pra mim e falou assim, bem coisa de pai mesmo, falou, então, você sabe que pra você fazer medicina, você precisa desprender de uma grana boa pra pagar uma mensalidade alta, ou você precisa passar no cursinho e tipo dar um jeito. DiCaprio, né? Exato. Isso, assim, né? Lobo de Wall Street. Exato. Ou a moedinha do Sonic, quando o Sonic batia. Isso, exatamente. E aí, no final da frase, eu sei que ele falou pra mim assim, então, você precisa ajudar em casa. Aí eu falei, tá, eu paro de estudar pra trabalhar. Meu mundo caiu. Ou eu vou trabalhar em alguma coisa e vou juntar dinheiro. Aí ele virou pra mim e falou assim, então, acho que medicina não dá, mas vamos começar em alguma coisa, pelo menos pra te ajudar a arrumar um emprego, pra você ter essa certeza, né? E aí eu fui fazer um curso técnico em farmácia, entrei assim, super no acontecido do aconteceu mesmo. E aí, uma semana de curso eu falei, meu Deus, é isso que eu quero. Seu amor. Amei, minhas primeiras aulas de fisiologia, tudo que eu falo hoje. É mesmo? Primeiras aulas, assim, que eu entrei no curso técnico falando de fisiologia. Eu falei, meu Deus, isso é demais. E aí foi. Meus professores do técnico falaram, pô, faz faculdade de farmácia, você gosta, não sei o que. Falei, pô, tá bom, vou. Entrei. Primeiro semestre da faculdade eu eliminei com todas as matérias do curso técnico, praticamente. Tirei de letra. Falei, sou bom nisso. Aí, ó. Olha aí, medicina nada, vou ficar nessa área. E aí foi onde eu fui nas especialidades, eu fui entendendo o que efetivamente a gente fazia no campo, qual era a nossa importância. Eu falei, acho que eu vou entrar nesse meio. Estudando parte de legislação ainda na faculdade, eu descobri que lá em 2013 foi lançado algumas resoluções. Que davam direito do farmacêutico a ter umas atribuições clínicas. Então, aí eu comecei a estudar e falei, poxa, até exame de sangue eu consigo pedir sendo farmacêutico, não depende de ninguém. E é engraçado, né, que a gente tem aquela visão do farmacêutico, né? Pelo menos eu, não sei você aí que tá nos assistindo. Do tipo aquela farmácia,
vai falar com o João lá. Exato. Mas a gente tinha um farmacêutico no bairro, João. Exato. Quantas injeções ele não aplicava? Eu tô com dor de barriga. Ilegalmente, mas... É isso, ou seja, ampliou. Exato. Na verdade, eu costumo dizer, o primeiro paciente que chega pra mim que não sabe nem exatamente como vocês me perguntam, o que você faz como farmacêutico? Eu falo, sabe aquele tiozinho da cidade do interior que há muito tempo não tinha médico, era farmacêutico que resolvia tudo? Eu sou ele, só que agora com alguns anos mais novo. Sim. Então, a gente começa a entender, dentro desses estudos, dessas resoluções, o que a gente, como profissional de saúde, pode fazer para quem procura a gente, ou para quem vem numa farmácia de manipulação e entende que aquilo é um estabelecimento de saúde, não é apenas um lugar para você fazer uma fórmula. Distribuir caixinha. Exatamente. Entendi. Nada contra a drogaria, pelo amor de Deus. Não, cada um tem o seu talento. Eu tenho muitos amigos que provavelmente vão assistir isso aqui e vão falar, pô, mas eu gosto. Não. Tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. A farmácia de manipulação é um fator dentro do ecossistema da saúde. É uma engrenagem, né? Eu diria que é o mais importante. Sério, Miguel? Por quê? Porque Fale mais sobre isso. a farmácia de manipulação, ela trabalha um negócio chamado personalização. E a farmácia de manipulação, eu falo agora como prática clínica também. Ela tem um negócio que ela não busca só curar uma doença. Ela trabalha muito na prevenção, de fazer uma formação dessa doença. Que é a chave, né? Que é a chave, exatamente. Hoje, acho que vocês visitam, vocês sabem como é que é. Vocês já chegaram num médico e perguntaram pra ele o que é ser um médico integrativo? Ou um profissional de saúde integrativo? Não. Ou já? Já. A resposta é uma coisa mais holística. Vou Exato. resumir. Você vê o ser humano de uma forma... Integral, como um todo. Eu gosto de holístico. Holístico. É lindo, Só né? é bonito. Mas muitos deles não sabem o que é integrativo. Entendi. E aí, a gente entra bem num processo que, quando a gente fala sobre integralidade, na verdade, não é você fazer uma fórmula matemática que você tem um integral lá e você resolve um cálculo. Isso Perfeito. é ponto-chave. E aí, se eu falar pra você assim, poxa, olhar um paciente como um todo, se eu der 3 passos pra trás e mais distância, eu consigo olhar ele como um todo. Sim, se olhar muito perto, você não vai conseguir. Você não vê, exatamente. E é isso que a gente vê quando a gente fala sobre profissionais de saúde que olham de forma ramificada. Tipo, eu tenho dor no braço, você vai lá e eu vou tratar a tua dor no braço. Mas ele esquece que tem algumas ligações, por exemplo, que essa dor no braço, principalmente do ombro direito, pode ser um sinal de problema no fígado. Não vai saber. Exatamente. E a integralidade, hoje, quando a gente fala de um profissional integrativo, é aquele que sabe unir o que é mental, o que é físico e o que é psicossomático. Show. Perfeito. E sabe de onde vem. Exatamente. A causa. Exatamente. E aí o farmacêutico junto com o médico pode andar lado a lado. Exatamente. Na verdade, eles teriam que andar de mãos dadas, né? Na Europa, principalmente, hoje, a prescrição de medicamentos ela é feita 100% por um farmacêutico. Né? Então, o médico ele entra no tratamento diagnóstico. Exato. Assim que ele tem esse tratamento, esse diagnóstico feito, ele vai até um farmacêutico, o paciente no caso, e através daquele diagnóstico feito pelo médico, ele é medicado. Então isso acontece muito na Europa, fora do Brasil, a gente vê isso muito acontecendo. A gente tem essa centralização, porque acaba sendo um pouco mais fácil, mais rápido, e os profissionais também têm essa questão dinâmica. do farmacêutico e o médico, vou classificar distância, né? Isso tem alguma época, Miguel, no seu ponto de vista profissional? A partir do momento que... Lá, lembra como vocês estavam falando daquele... Hipócrates, galera separaram, Eles se separaram, eles quebraram lá as alianças deles, e aí eles começaram a se dividir. Foi onde nasceram os subgrupos das especialidades que a gente tem na saúde. Do mesmo jeito que nasceu o enfermeiro para os cuidados, do mesmo jeito que nasceu o fisioterapeuta para as reabilitações, e entre outras coisas, o farmacêutico ele se concentrou mais em produção de medicação a partir de um processo diagnóstico, né? Mas hoje, o farmacêutico ele vai, na verdade hoje não, desde 2013, o farmacêutico pode pegar uma relação lá de exames de sangue que você fez, entender quais são exatamente os pontos bioquímicos que você está com falta e pode te ajudar a melhorar ali. E aí quando você tem um médico que entende sobre isso também junto contigo, você cria uma... Fica muito legal. Fica muito demais. Multidisciplinar fantástico. Exatamente. Do mesmo jeito que a gente pode contar com também nutrição. mais que um então, todo. E olha que coisa, Miguel, se for ver,
Isso ainda precisa ser mais fomentado, né? Ixi, com certeza. Principalmente das farmácias de manipulação. Eu não só na Exato. farmácia, mas o farmacêutico. Agora, aí é uma outra dúvida. Os seus colegas farmacêuticos, que você cruza por aí, eles têm ciência dessa... Nenhuma. Nenhuma. Você nem Não, já cortou você na introdução. Já Nenhuma, porque, como eu disse, a educação do farmacêutico hoje ela é voltada ao entregar, à dispensação. Então a gente tem um trabalho muito grande cultural, mudança cultural, né? Na verdade, eu acho que eu arriscaria dizer que o que falta é a galera ler o que rege a profissão deles. As pessoas não leem mais. Não leem mais. É mais fácil pegar o que tá pronto. Tá pronto, né? É porque é interessante falar sobre isso, né, Miguel? De ver a importância do farmacêutico junto com o médico. Vocês não são concorrentes, e sim aliados nesse tratamento 100%. individualizado desse paciente. 100%. A clínica ideal hoje, ela gira em torno de todas as disciplinas de saúde. Todas. E é difícil a gente encontrar. Eu conheço uma aqui no Brasil... que fala sobre a integralidade como um todo. Legal, hein? Você tem uma outra visão de integralidade, né? Lógico, o farmacêutico ele pode navegar em várias áreas. Pode. Tipo, Pode. a gente vai falar de estética, mas quais antes da estética, assim, tem? Cara, entra na parte de pesquisa, de desenvolvimento de fármacos, entra na parte de pesquisa e desenvolvimento de órteses e próteses, pode entrar na parte de alimentos, suplementos... Pode entrar na parte criminal, de perícia criminal mesmo. Isso é legal, hein? Eu gosto. CSI. Exatamente. Muitos processos dos laboratórios de reconhecimento de DNA, quem fazem são os farmacêuticos. Então pessoal que tem interesse em ser farmacêutico, tá estudando farmácia, tá escutando, Miguel? Pode fazer um curso de uma especialização, pode prestar um concurso público para entrar na Polícia Civil, para entrar nessa linha da perícia criminal mesmo, que é muito legal. Legal, mano. Desenvolvimento de alimentos, de drogas, de todos os tipos. Você sabe, Miguel... Farmacêutico é um traficante legalizado. Tô parecendo o rápido menino dourado, né? O Edmur fala... Eu já patinei na entrada. Eu quero punhal. Você sabe que eu tive a oportunidade de conhecer a primeira faculdade de farmácia, só farmácia, que é em Ouro Preto, que eu ia até comentar essa história. E era engraçado, Miguel, que na foto só tinha uma mulher. Isso. E hoje também é um mercado feminino. 100% feminino. É porque o homem não se cuida. O homem é mais preguiçoso, muito. Principalmente, já que é Novembro Azul, a gente vai falar pros homens aí também de se cuidar. Você lembra quando a gente passava creme, o pessoal zoava. Essa creme, eu quero. Eu já falei várias vezes. O nosso avô, quando a gente usou o primeiro Opa, não vou falar. O desodorante. Propaganda. Publi. Vai sair um pouco. Desodorante. O que é isso? Homem não usa desodorante. Homem fuma, homem não sei o que. Tinha essa coisa. Exatamente. E Miguel, aí você... Como caiu aí a estética pra você? Por que você decidiu ir pra estética? Ótima pergunta. Foi uma excelente pergunta. Porque assim, como vocês sabem, a gente já foi companheiro de pasta, né? Sim. Então, eu passei dentro dos mais variados consultórios que vocês podem imaginar. Durante tanto tempo, né, Miguel? Pelo menos 6 anos aí, conhecendo e vendo exatamente o que tinha de gap ali, de tudo. E aí eu falei, poxa vida... o que acontecia era sempre assim, eu falava pro médico alguma coisa... ou pro profissional que me recebia, não necessariamente precisava ser um médico, né? O cara que abrisse as portas para que eu visitasse, falava para ele uma coisa, ele não entendia. Falava de novo, tinha que falar de novo, Eu falei, poxa, tô perdendo tempo aqui. E aí eu falava, eu sempre criticava, falei, pô, não fala nada, ele só atende. Por que ele não consegue prescrever do jeito que eu tô ensinando ele? Aí eu falei, não deve ser tão difícil. Não deve ser tão difícil. Caramba. Aí pela sua cara, eu acho que foi difícil. Aí eu entendi. Eu entendi que quando o cara recebe uma visita, ele desprende uma energia muito grande e você muitas vezes é o conforto dele. Ali ele pode estar na caixinha do nada dele. Sim. Exato. Qualquer profissional de saúde. Até pra dar uma... Exato, uma espairecida. Pra ele olhar e falar assim... Chegou um momento de pausa. Eu sou gente. Aqui, eu sou gente. E aí, no final do dia, os caras estão exaustos. E ele não esquece de fazer algo ou prescrever algo pra você. Não é a maldade, não, né? Porque... Tem muitos colegas que falam assim, o médico não sei o... Não é o não tempo, é um ser humano. É um ser humano, é muito profissional. Visita, né? É muita visita. Só que no final do dia, ele tá extremamente, mas assim, absurdamente zero energia. Então, você lembrá-lo é uma coisa muito legal. E quando eu entrei nessa parte da estética...
eu quis, agora falando uma coisa que não é boa, tá? Eu quis mostrar pra eles que era possível. Aí eu falei, putz, não é. Bailou. E bailei feio. Rodou. Como diz os mineiros, rodou na enxurrada. Exato. Rapaz. Exato. E parecia que eu pulei num rio, assim, com uma pedra amarrada no meu pescoço. É mesmo, Miguel. Exatamente. E aí eu comecei a entender o que eu fazia, o que os meus colegas hoje fazem que pode fazer a diferença no dia deles. Então, como seria o certo não, mas o ideal de receber uma visita, quanto tempo seria bom para eu receber uma visita, o que eu preciso para uma visita, Perfeito. qual é o objetivo da pessoa que está conversando comigo, o que eu quero para o meu paciente. E aí, quando eu entrei na estética, eu entrei nesse mundo assim, eu entendi que fazer estética não é nada do que a gente imaginava. Porque a gente nunca faz estética pra gente. A gente faz estética pro outro. E a pandemia, ela deu um tapa na cara da gente, né? Porque a gente começou a entender que a gente não tem que ficar bonito pro outro, pra festa, pro rolê que vocês vão. A gente tem que fazer tudo rodar de acordo com o que a gente quer. E essa tendência da estética, hoje ela mudou. Hoje, se vocês virem até 2 anos atrás, você via as pessoas falando de estética. Vou no dermatologista, vou no profissional de saúde fazer estética. O que o cara fazia? Preenchimento, botox e laser. Saía transformado. Hoje, você chega pra alguém, chega pra sua esposa, por exemplo, fala, vou te levar no dermatologista pra aplicar um preenchimento. Primeira coisa que ela vai falar pra você tá louco, eu não quero ficar deformada. Ô, louco. Why? Why? Exageros. Exageros. O profissional que faz que estava performando dentro do mundo da estética, ele não ia pelo que o paciente achava bonito. Ou pelo que o paciente precisava. Ele ia pelo que ele achava. Hoje as coisas mudaram. Hoje o paciente tem muita instrução. Ele pode observar, por exemplo, um programa como esse, ele pode entender que ele pode chegar num consultório de estética de um profissional, seja ele médico ou profissional de saúde de qualquer outra especialidade, e falar, eu tô aqui, mas antes de você cuidar da minha pele, da oleosidade da minha pele, me fala sobre suplementação de zinco. Perfeito. Porque zinco ajuda muito. Homem tem pele oleosa, por exemplo. Nossa, o que eu vou usar Exato. de um sebo regulador? Exato. Né, O que a gente vai falar? Problema. Eu tenho problema com isso. A pele do homem é mais oleosa. Né? Tem por conta da testosterona que a gente Sim. tem, graças a Deus. Glória. Né? E é bom Amém. ter, né? Não precisa acabar com ela. Tem que ter, Exato, mas- precisa ter. Hormônio é vida. A Denise falou sobre menopausa, ela falou um monte sobre vários tipos de hormônios aqui, né? Então, hormônio é vida. Orquestração. A famosa Exatamente. orquestração. A gente Ainda precisa mais- fazer o negócio acontecer, tem que rolar. Então, pro cara fazer um preenchimento, pro cara fazer um botox, o principal mineral para fazer a toxina botulínica ser absorvida e metabolizada é o zinco. Olha, tá vendo? Então, ao Tabela mesmo tempo, periódica, então ao mesmo tempo que eu faço regulação de musculatura quando eu faço uma toxina botulínica, eu melhoro a aparência da pele. Só que se o profissional não souber, o que a gente vai fazer? O paciente tem que vir munido muitas vezes dessa informação. Então, quando ele chega no ambiente e entende que zinco é importante para ele, ele leva essa informação pro profissional de saúde que vai atender ele. E aí o profissional tem que saber exatamente como fazer. E é aí onde entra o tratamento da causa. Maior deficiência de zinco hoje em dia que a gente tem é por permeabilidade intestinal. Uou! Como assim? Sério, Me fale mais Ser sobre, ser por humano é favor. muito complexo. É muito. Você vai desistir de ser ser humano. Eu vou puxar a cordinha. Bombinha de fumaça. Sabe ninja, bomba de fumaça? Eject. Cadê? Eject. Sumiu. Exato. Então, quando a gente tem um problema de permeabilidade intestinal ou o nosso intestino está muito inflamado, a gente não absorve mineral. Tendência da pele é ficar mais oleosa, a gente tem um problema inflamatório rolando muito cedo. Então, até o procedimento estético tem menor duração quando a gente tem um processo inflamatório ruim, muito intenso acontecendo. Se arruma aqui, mas tá desregulado aqui, vai durar só um Exato, pouco. A frequência exato, regula de novo. exato. É bem uma frequência. O corpo tem que estar em Harmonia. harmonia. Exato. Em harmonia. E é aí que o farmacêutico entra muitas vezes, porque a gente começa a entender qual é dos caras, principalmente na parte da bioquímica. Uhum. E que nem você falou
de harmonia, né? Vem harmonização facial. Primeira coisa. É a primeira coisa. E aí o paciente, por exemplo, é chato às vezes o paciente chegar tão munido de informação, fala, quer saber mais que eu, que sou profissional de saúde, porque acontece às vezes. Acontece, Né? Que aí ele dá uma bugada, vai até a página 7, 10, fala, eu sou mais médico do que, ou um profissional da saúde, eu sei mais que ele. E na realidade... Pode acontecer. Uhum. É por isso que eu disse que episódios como esse que a gente está falando hoje são muito importantes, porque pode acontecer do paciente ter uma informação mais além do que o profissional de saúde que está atendendo ele. Uhum. E é uma oportunidade do cara, ou ele diz que ele já conhece tudo, o profissional de saúde, ou ele fala, olha, não sabia, mas eu vou tentar me atentar. A humildade, aí né? Exato, Tem vai humildade. muito de cada um. Até mesmo a gente quando ele na visita. Falar, eu acho, não. Eu acho, exatamente. Calma aí. Eu costumo dizer que a gente tem incertezas dentro da área da saúde, mas a gente nunca pode achar nada. Achismo. Não. Achidologista, né? É igual foi falar, a sua cabeça é criativa. Não, ciência, né? Ciência. Por favor, Exato. jovem, ciência. Criativa, cabeça criativa. Cabeça criativa. E, Miguel, essa questão da harmonização facial é uma coisa, uma procura muito grande. É uma moda, você acha? Que às vezes... Eu acredito que sim. Você acredita? Na verdade, foi uma moda, a harmonização facial, ela foi uma moda, ela é, porque ela ainda trabalha em muitos pilares ali que a gente fala que entram em algumas disfunções, que até psicologicamente, dentro da integralidade, a gente fala mais, mas psicologicamente, tipo, uma mudança em algum ponto no rosto, a pessoa fica se sentindo melhor, psicologicamente. Psicologicamente, a pessoa pode entrar até em deprê, mal mesmo, assim, com ela, porque ela começa a não se reconhecer, ela mudou tanto. Talvez aí a gente poderia falar, talvez exagero. Exagerou um pouco na mudança, não foi só Pode, mas eu vou te dizer que 80% desse processo de exagero, ela vem mais do profissional que executa do que do próprio paciente. Caramba. Porque é o profissional que tem que saber falar não, o paciente não tem ideia. E aí se o profissional vai falando sim, ele vai falar, vai colocando. Vamos. Exatamente, imagina, seu paciente chega no seu consultório e vai gastar 14, 15 mil reais de preenchimento, você vai falar não. Eu vou. O dinheiro. O dinheiro é bastante, mas... Exato. Com certeza, com certeza. Tiver com os boletos atrasados, então beleza, até vai. Mentira, não façam isso, crianças. Mas a gente tem que entender que 80% é o profissional. Sim. Né? Então a gente tem que parametrizar. E você falou sobre depressão. Tem um estudo que foi feito em 2018, se não me engano. Eu postei no meu Instagram. Depois você pode dar uma olhada. Toxina botulínica pode ajudar a reverter depressão. Só porque mudou um pouco a fisionomia, me senti com a autoestima mais alta. Não, vamos ver agora o que o Miguel vai falar, Glauco. Existem pontos na face que a gente faz mímica. Você tá de sacanagem. E vocês sabem que homem, principalmente, ele é muito visual. Homem e mulher, ele é muito visual. Se a gente pegar aqui para as meninas e fizer uma pergunta, elas são totalmente visuais. Elas se veem, elas sabem exatamente qual óculos fica melhor, qual cor de cabelo, qual cor de roupa, onde tem aquela coloração pessoal e etc. E aí esse estudo de 2018 mostrou que as pessoas que faziam toxina botulínica, principalmente nessa região do rosto, que a gente chama de glabela, que é entre as sobrancelhas e essa proporção aqui da face, ela não teria a condição de fazer aquele... O meu tá parado. Exatamente essa expressão, que a gente chama de ômega melancólico. Nossa senhora. Quando você... De novo, é mais um poder. Vai, parece Harry Potter. Ômega não é? Isso, Rapaz, exatamente. Que nome esquisito. Que é Tem que ser lembrado dessas quando partes de você magia. fica triste, você faz aquela expressão assim. Sabe aquela carinha do gatinho gato do de boxe. Shrek? Tipo assim? É aquela expressão. Quando tem uma pessoa que tem uma tendência depressiva, quando ela acorda todos os dias, se olha no espelho, ela tá com aquela cara triste. E aí aumenta mais. E aí quando ela se vê, ela fala, puta, eu tô triste. E aí o cérebro entende que ela tem que ficar mais triste ainda porque ela tá triste. O ser humano é um bicho estranho. É muito louco. E aí o que a galera faz, Glauco? Presta atenção. Não, então vou guardar o cruzes para que você terminar. Vamos lá. Vamos. Vou lembrar do Essa é a Luiz, melhor do Luiz. parte. O que a galera faz? Procura um profissional de saúde estética. Primeira coisa que faz, quero fazer uma toxina. Tendências depressivas. Já tem muito paciente com depressão que vem falando, quero melhorar minha aparência. Você vai colher o histórico, que precisa de uma boa anamnese. Vai entender, você faz uns pontos de paralisação dessa musculatura aqui, ó. Músculo frontal e de prócero, que é esse aqui. Que faz essa movimentação. A pessoa não faz mais cara de triste. O cérebro dela entende que ela está em processo de cura. Então a tendência depressiva dela é muito menor.
Porque o cérebro entende que ele se vê curado. Então ele não tem mais tendência a entristecer mais, ainda e se autossabotar. Autossabotar e melhora a parte social dele. Exatamente. Automaticamente. Pronto. Aí todo mundo fala, mas toxina vai ser um antidepressivo. Não. São coisas completamente diferentes. Antidepressivo trata desordem bioquímica, desordem química de alteração. É outra coisa. A gente tá falando de visual. Um ponto de tristeza, estética. É aí que eu digo, não tem como eu fazer estética se eu não fizer saúde. E aí como eu vou saber que eu poderia ajudar um paciente depressivo se eu não sei isso? Como que tá ligado, né? Saúde e a estética. Exatamente. Interessante. Muito doido, né? Não, porque às vezes não tem noção, né? Ah, não, fiquei bonitinho ali, fiz tal coisa, já tô bem, comprei uma roupa, saí, tá. Mas não, é muito mais complexo do que a gente imagina. Exatamente. Caramba. Ô Miguel, e quais formulações geralmente você usa para isso? Para? Para estética, para perdão, deixa eu corrigir minha pergunta. Para harmonização facial, é prescrito uma suplementação pós o procedimento? Como que funciona? Depende muito de pessoa para pessoa. Eu acho que é muito válido a gente trabalhar nesse conceito, na verdade, de profissional de saúde, porque a gente está falando de uma análise, de uma anamnese. Então, o básico que eu digo para todo mundo, você precisa de um bom sérum, você precisa de um bom filtro solar, e você precisa de uma boa fonte de magnésio, zinco e selênio. E silício também, que é interessante. Seria para estimular o colágeno, né? Exatamente. Vixe, esse aqui gosta de silício, Você aí gosta. É baba pra falar dessas coisas aí. Nossa, você nunca viu alguém falar tão bem dessas coisas aí. Parece que trabalhou quantos anos falando de silício, não é? Nunca trabalhou com silício, né? Perfeito. Basicamente isso. E a gente tem uma possibilidade que quando a gente fala sobre essas suplementações, um sérum facilmente você encontra numa drogaria. Só que é muito importante, é muito interessante a gente entender que o que faz o sérum que eu preciso pra minha pele não é o que eu vou... Nada contra a drogaria, tá, gente? Pelo amor de Deus, nem contra a indústria. Mas é entender exatamente quais são as características daquela pele que vão fazer que eu tenha um efeito muito significativo. Quem faz isso? Manipulação, 100%. Vocês vão ver que eu sou defensor aqui do magistral. 99% do meu dia a dia é magistral. Então, eu fiz cosmetologia faz muito tempo, né? Não sou farmacêutico, sou curioso. E eu lembro que quando eu comecei a fazer a alquimia, a magia ali acontecer num laboratório, eu falei, caramba, parece uma cozinha. Peraí, eu vou melhorar o sensorial. Você faz eu vou o tirar, eu misoplast, coloco né? um silicone. Mas isso aqui, não, tá pegajoso. Tá dando... É taque, né? É tac. Né? Tem aqueles que você joga e fala, nossa, que coisa difícil. E como Péssimo. consegue melhorar a cosmética, né? Exatamente. Faz todo sentido isso Exatamente. que você tá... A pele do homem, principalmente, já que a gente tá nessa ideia do Novembro Azul aqui participando, a pele do homem ela é uma pele muito característica por conta da oleosidade. O homem, ele tem duas coisas que eu digo, dois extremos. Ou ele é muito vaidoso ou ele não é nada vaidoso. Então... Para um homem nada vaidoso, a única coisa que a gente usa e instrui ele a usar é filtro solar. E ainda quando ele usa. Mas se você dá a devida importância e ele entende para que serve, homem é visual, ele entende, ele vai saber. Vai usar. Exatamente. E aí, o outro ponto é o extremista, aquele que faz um skincare completo, com sabonete, com tônico, com filtro solar, com tudo. Esse cara não é menos importante que o outro dentro da saúde, ele é exatamente um paciente. É uma pessoa, é o amor de alguém, que eu costumo dizer. Mas, pra eu entender como cada um vai se portar, como cada pele vai responder, eu preciso de uma anamnese, preciso entender. Então, procurar um profissional, exatamente, saber o que tá acontecendo. Se alimentar bem, se tem um sono bom. Vocês dormem bem? Eu durmo. O que é dormir bem pra vocês? É aquilo sono profundo, REM. Nossa, que chique. Nossa, o cara fica acoplado no negócio que mede o sono coisa, REM. já que você está falando sobre sono, uma coisa interessante. Eu li um livro que falava o seguinte, por que nós dormimos? E aí teve uma parte que ele falou do celular. Que a luz do celular, a questão do ciclo circadiano, como afeta a nossa cabeça, me deixou um pouco, né? Só que eu percebi que o livro é um ótimo remédio para dormir, né? Assim, ou um suplemento, sei lá. Você lê, começa a embaralhar, você dorme.
Eu tenho dormido 6 horas, 7 horas por noite, Certo. mas vou dormir entre 9h30, 10 horas para acordar 5 da manhã. E desde pequeno eu acordo às 5 da manhã, não adianta. Amém. E o sono é uma interferência que a gente vem falando aqui sobre o sono, que é o novo status, né? É o novo status. E eu não posso... E por que você perguntou de dormir bem? Vamos chegar lá. Me dá sua resposta, Glauco. Não ia nem falar do sono. Ele falou do homem, eu ia perguntar hoje. Você sente que tem hoje mais... Seus clientes são mais femininos, masculinos? 50-50. A diferença é que mulher gosta que posta, homem faz em segredo. Fica quieta. Reservadinho da estrela. Principalmente quando é um paciente que procura pra estética íntima. Estética íntima. Estética íntima. Mas responde dele que a gente já volta pra estética íntima. A pergunta era do sono? Se você dorme bem. Eu durmo. Dorme? Tanto que, às vezes, né, a minha esposa fala assim, você não escutou a Beatriz chorando? Eu falei, não. Mas eu acho que eu tava lá... do homem, né? Não, tem a O homem derrapada acorda, do homem, né, tem colega? derrapadinha, Mas, tem derrapadinha. o cara aí, aquela coisa... Daquela cotovela. Errada, né? Dá pra dar errada. Deixa eu ser um pouco feminista aqui também. Não, eu tô da razão ela me cobrar, puxar a orelha. Quando você não escutou, eu falei, caramba. Vacilou, hein, E Glaucão? aí, às vezes eu acordo e falo, caramba, onde eu tava? Que planeta eu estava? Exato. Eu fico na minha caixinha do nada. Do nada, Então você dorme exatamente. bem. Eu acredito, né? Vocês sonham? Sonho. Você lembra dos seus sonhos? Às vezes dá umas falhadas no sonho. Mas Magnésio. magnésio. Você. Ixi, já tá... Cara, eu tenho, mas não consigo entender nada. Também acho que nem tempo. Mas você lembra dos seus sonhos? Sim, alguns sim. Agora, tem coisa que eu não lembro, que aí falta... Magnésio. Falta magnésio. Principalmente, né, agora, tá brincando, mas tem um fundinho da verdade. Quem teve Covid, né? Então. Um outro vamos, ponto. Covid é um A bagulho gente abriu várias janelas do Windows tem a aqui, janela da pessoal. É saúde muito íntima. importante. A gente já falou. A gente vai fechando. A saúde íntima pode esperar um pouco. O Calma, Covid é já um ponto vai falar. interessante, é uma coisa que dentro da estética amedrontou muita gente. Processo inflamatório. Lembra que eu falei pra vocês do processo inflamatório intestinal lá, saúde da pele, zinco? A maioria das vacinas da Covid-19, elas têm um quesinho de zinco ali no seu recipiente. Não que todas sejam assim, tá? Não me entendam mal e não estou falando mal delas, tá? Mas eu quero dizer que a gente tem uma parte inflamatória muito exacerbada muitas vezes. Até pelo próprio cortisol, que deixa a gente lá nas alturas de estresse. Né? Fatores Então, externos. fatores externos, né? exatamente. Só do fato de você respirar, você tá estressado, né? Então, a gente tem essa tendência. E dentro do mundo da harmonização facial, da estética, muitas pessoas estavam tendo o que a gente chama de ETIP, que é um inchaço, um edema significativo pós-procedimento. Isso estava assustando todo mundo. E era um Caramba. edema, assim, surreal. Tipo, de uma pessoa tá com um rosto, assim, que nem o nosso, e dali um dia tá parecendo um fofão, assim, grandão. Caramba. E aí ninguém tava entendendo quais eram os mediadores inflamatórios que estavam ali rolando e Só tal. te cortar. Fofão, galera. É um personagem clássico dos anos 80 e 90. Talvez alguns não vão conhecer, mas dá uma gugada aí. Desculpa te cortar. Não podia ver o fofão Não, que... tá certo. Fofão, Meu perdão. Deus, esse beijo. Eu gostava muito. Eu gostava. Eu gostava. Que fase, telespectador. Desculpa, Não tem problema. Eu perdi até meu raciocínio. Do Covid, do Covid edema, que parecia edema, um isso, fofão. exato. Ai, eu tô muito nervoso. Muito bom, hein? Gostou? Magnésio tá Muito aqui, ó. bom. Tô brincando. Essa parte do processo inflamatório, ele ocorreu muito porque a gente não sabia como mediar essa inflamação. E aí o pessoal começava a fazer o quê? Corticoide. Corticoide. Aí dava uso prolongado de corticoide e melhorava. Ok, zero perigos. Aí a gente tratava sintoma. Cadê a causa? Caramba. Uma pessoa muito legal que veio aqui conversar com vocês, que é a Denise, ela sempre falou sobre processos inflamatórios a vida inteira dela. Que eu conheço ela desde... perdi tempo. Até quando ela atendia num consultório compartilhado, eu visitava. Então, ela fala muito sobre processos inflamatórios. E aí a gente começa a ver que aquelas pessoas que tinham maior tendência de dar uma reação quando faziam um procedimento estético eram aquelas que nunca cuidaram dos seus processos inflamatórios. Gente do céu. Uau. Cruzes. Ai, que coisa. Por que eu perguntei do sono pra Isso que vocês? Tá aqui, ó. Tá aqui na janelinha do início. Sono. Por que o sono? Principal anti-inflamatório que a gente tem no corpo. É o sono. Nosso pai Ele é falava, né? reparador. Vou repetir de novo. Ele é.
Sono é reparador. O sono é a hora que a gente se cura. Caramba. Sabe quando... Vocês assistiram Avatar? Não vejo. Dezembro. Dezembro, né? Vou ganhar de aniversário esse estreia, certeza. É muito bom. Como os avatares lá na Terra se curavam. Faziam uma ligação com a árvore da vida. Eu costumo dizer que o sono é a nossa árvore da vida. Legal, gostei. Quando a gente sonha, é quando a gente faz a real conexão. Se vocês observarem o Avatar... Estou conectado. Exato! 99% dos pacientes que entram no meu consultório não dormem bem. Eu ouvi dizer que No- os brasileiros... 99. os É isso. brasileiros 99 para não dizer 100%. Porque o 100% isso sai aí Eu igual tô vocês. brincando. Tem pareta, Eu não sei, eu tem tô jeito. Aí sai tipo vocês, eu durmo e desmaio. Eu viro pedra. Minha noiva fala que eu viro pedra. Caramba, amigão. Dorme bem. Esse eu... Tranquilo. Mas diferente de você, eu não preciso de 6 horas. 4 horas eu fico bala. Por exemplo, 2 falam horas que e meia, dormir 3. menos que 6, 7. Até nesse livro fala que você precisa dormir de 6, 7 a 8 horas mais ou menos. E quem dorme 5 horas que você começa a se preocupar. Mas, por exemplo, eu que acordo às 5, ultimamente tá tendencioso eu acordar 4 e meia. Eu falo, meu Deus, dorme mais um pouco, corpo. Ele não Eu vai, acho que é o ele não universo vai. conspirando. Não durma Ou ele tá mais, ficando você velho. tá Ele tá perdendo ficando muito velho, quer tempo. ele tá- Planta, alguma coisa. Vai ter que fazer isso aí, não vai ter melatonina, jeito. manipulada, mas eu vou fazer. 0,2 Gente, já vou mandar fazer a miligramas. melatonina. Ó, Lembrando, pessoal, sublingual. Miguel falou aqui de medicamento, não auto-medique, sempre, né, busque Procure. ajuda de um profissional de saúde habilitado Isso. a prescrever medicamento. Nada de automedicação, que isso aí também Não depois façam, atrapalha Depois do tratamento, trabalho do exatamente, profissional da saúde. exatamente. A gente fala aqui esses nomes brincando, mas não levem muito a sério não, viu? Se você acha que você precisa de alguma coisa dessa relacionada com alguma queixa, o farmacêutico da farmácia de manipulação mais próximo da sua casa vai te ajudar. Ou se você tiver uma consulta, fala com o seu médico. Melhor forma. Porque a gente não para de todo mundo tomar qualquer coisa, né? Exatamente. Então, Sim, sim. a gente brinca tanto que a gente fala que a automedicação, ela é uma ausência de procura dos profissionais de saúde, dos pacientes para os profissionais de saúde, porque eles começam a aprender. Então, E é perigoso é também, perigoso, é perigoso. porque nem sempre o Google é a fonte mais confiável. Na Até verdade, porque 90% das o que coisas não. diferencia hoje tá em Travando, é um veneno de um medicamento. É a dose. a dose. Exato, exatamente. Você toma muito, toma... Pô, É. Eu tô curioso dos homens ainda. Eu não fechei É, essa não, tá janela, aqui, não. ó. Eu não Saúde- fechei essa janela dos homens. Qual? Não, hoje você falou 50%. E o homem busca, normalmente, a idade é o quê? 40? É os mais velhos ou os mais novos? Como é que tá isso? Porque eu não Depende. lembro onde eu li. Me desculpa, depois, produção, me cobre. Algo falando que o Brasil é o segundo país do mundo que os homens, a busca por estética masculina é maior que outros países. Exato, exatamente. Principalmente, na verdade, a busca da estética masculina, ela tá muito voltada, na verdade, ao segredo, né? Hoje, os homens heterossexuais ou metrosexuais que procuram um tratamento estético, eles não querem a desarmonização. Isso depois, se você me lembrar de falar sobre isso, que é massa. É um conceito diferente que está surgindo. A harmonização facial ou o tratamento estético para o homem, ele é voltado diferentemente para a mulher, que é simples embelezamento, para o homem é longevidade. Mulher embelezamento e o homem longevidade. Tanto que se você compara o que é mais significativo para a mulher uma simetria facial interessante e pescoço, papada e ruga na testa. E aqui o pé... Pezinho de galinha, Pezinho de exatamente. Principalmente. Os homens, eles ligam muito pro envelhecer menos. Então, dificilmente, é claro que, salvo algumas exceções, dificilmente o homem vai chegar pra você e falar, olha, quero fazer preenchimento aqui. Não. Ele vai falar, ó, essa ruga me incomoda, porque eu não quero que essa idade chegue tão transparente. Então, eles já entram com essa ideia. E se torna longevidade. Porque, novamente, homem é muito visual. Sim. Então, quando ele se vê bem, ele tem vontade de ficar um pouco melhor. E aí a gente vai decorrendo no Eu processo. perguntei isso porque às vezes o homem, principalmente, fala, né? A gente tá falando da parte estética ligada à saúde, mas quando se fala de saúde, o homem, quando ele vai fazer procurar ajuda, ele vai procurar ajuda quando ele já tá, né? o F, capenga. né? Já tá
todo zoado, vamos Isso, dizer assim. Eu não vou no médico, porque que nem a gente já conversou aqui, as mulheres já têm uma conduta em casa de vai ao ginecologista, a mulher acompanha a primeira menstruação. O homem não. A gente fala, a gente brinca, nosso pai é maravilhoso. Mas tem coisas que amigos, né? Não sei você, Miguel, mas nunca sentou e conversou sobre saúde. Nunca. Muito difícil. Aliás, eu não sei quem. Ô, filho, como é que tá? Você tá Não, cuidando dessas saúde, O máximo é para de fumar, para de beber, não faz essas coisas, vai malhar, tá comendo igual um porco. Sua barriga tá enorme. Alguma coisa desse tipo. Mas não tem, né? A gente não vai entrar aqui, mas tem essa questão, tava lendo sobre bullying também dentro de casa, como isso afeta, principalmente os meninos, né? Porque hoje essa questão da vaidade, do corpo, Isso. né? Nada contra isso, mas é a questão de saúde. Então eu vejo uma grande dificuldade. E por isso que eu falei, né? Pô, interessante o homem nessa parte estética, mas na parte de saúde ele não... Exato. Hoje, os meus pacientes que mais entram para estética corporal, eles são os pacientes mais novos, 30 a menos. Tenho alguns pacientes que entram na estética corporal ali, vão até os 45, 50 anos, mas o restante é tudo longevidade. Entra com trabalho, claro, porque dentro do processo de entrevista que a gente faz, ele passa por um conhecimento, a gente tenta entender o que aconteceu no corpo deles, para poder dizer o que vai dar como mais longevo ou não para a saúde deles. Mas na estética facial é um misto. Gigantesco. Legal isso. É um misto enorme. Eu vi até uma vez falando que estavam contratando homens mais velhos para voltar ao trabalho. Você lembra disso, Glauco? Que em 2012 eu tive a oportunidade de conhecer um fornecedor de insumo fora do país. E aí eu conheci uma gerente de marketing que atendia grandes indústrias e ela falou, a gente vai dar uma volta e vamos avaliar o comportamento do homem nas drogarias. E eu saí pra rua com ela na França para ver alguns produtos e qual era a comunicação que eles usavam na época para pegar o mercado masculino, porque tinha alguns homens que tinham preconceito com a questão estética. Que isso aí não precisa disso. Ou outras questões preconceituosas de usar um creme. Teve um laboratório que lançou uma campanha quebrando isso. Por que nós usamos isso? Então não é nenhuma baboseira, nenhuma besteira. Somente essencial para sua pele. E de 2012 para 10 anos agora que se passaram, mudou muito. 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 Absurdamente. Provavelmente o perfil de vocês como consumidores homens também deve já ter mudou. mudado. Quer ver um exemplo? Quantos produtos você tem no banheiro? Porque lembra aquele cálculo lá? Você vê se a pessoa é consumista nessa questão de produtos dermatológicos, enfim. Quantos produtos ela tem no banheiro, né? Tipo, dentro do box e fora, né? Então, por exemplo, o homem usa gel de limpeza, por exemplo, é mais fácil. Aí tem umas táticas, né? O homem deixa... Na hora vai escovar os dentes, ele já deixa no banheiro o gel de limpeza e ele passa na hora do banho. Porque tem essas estratégias, porque o homem também... esqueci! 100%. Não, esse negócio de esqueci, magnésio de novo. Evitem automedicação, crianças. Esse é um problema. Falando, mas é que magnésio... Uso racional de medicamentos. O seu paciente, o homem, ele é mais disciplinado do que a mulher? Você acha? 100%. Sério? Você ia falar que o homem é desorganizado, não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Homem só é desorganizado quando o assunto não interessa. Quando presta atenção, aí... Quando o assunto interessa, a coisa acontece. Foi só. Ô, Miguel, Tô acabando com vocês aqui, né? Meu Deus do céu. Mas tem isso, não é? Quantos produtos eles usam, assim? Tem, cara. Tem. Depende muito de pessoa pra pessoa, né? Aí vai muito do conceito da pessoa, o que ela aprende também, o que o Google ensina, o que ele vê as pessoas que são inspirações pra ele usando. Os influencers falando, usa que isso aqui é bom. A mídia social, se você observar, 80% dos cosméticos, ele tá na mão de blogueiras do sexo feminino, né? Então pouco você vê homem falando de, olha, vamos usar um tônico? Você precisa de um tônico, um filtro solar e um sabonete. Só. Um sebo regulador, eu adoro esse Zinco, produto de sebo toma. zinco. Pronto. Entendeu? Pronto. E aí a hora que ele olha e fala, poxa, eu só preciso de 3 produtos pra ficar bem. 4, né? Porque tem o zinco. Pronto. E aí, você encaixa isso na rotina dele. É uma função do farmacêutico que tá nessa ideia da estética também. Entender qual é a rotina do cara, o que ele pode fazer, como ele pode fazer, e colocar o produto certo no lugar certo. Entendeu? Então é isso. A hora que ele começa a entender a real importância, ele vai. Ele vai sem medo. E homem se torna mais disciplinado do que mulher, porque a mulher tem um monte de coisa pra fazer. Eu lembrei. E o homem, nessa época desse trabalho, em 2012, ele era mais fiel à marca. Sim. Então, por exemplo,
Chegasse outra marca, cobição, vem cá, compra aqui. Não, ele ficava escolheu aquela e eu vou ficar E pra sempre. sempre. É. E aí incomoda o fato de mudar a embalagem. E mudou a embalagem. Já era. Miguel, e olha uma coisa engraçada, quando a gente chega num supermercado ou numa drogaria pra ver um produto, né? Aham. É tudo a mesma cor, né? Tudo a mesma cor. Homem é azul, da mulher é um milhão de cor. Preto, prata, escuro, com vermelho, um verde, um dourado. Um dourado bem petitiquinho. Mas sempre só pra chamar uma atençãozinha. Que engraçado exatamente. Exatamente. E aí, esse padrão de cor, porque é o que eles criam a imagem do visual, novamente. De novo o visual. Novamente, e de novo. eu me lembro que falava uma novamente, coisa de sobre... novo. Foi ótimo essa que eu dei, né? Não, mas não tem problema. A gente não vai falhando. Produtos com taurina. Na época, todo produto que tinha taurina era algo... Força, representava a força do homem. Ainda, será que não... Hoje mudou. Hoje mudou. A taurina não entra tanto nessa disposição. Hoje a gente tem outros fitoterápicos que entram falar sobre virilidade, sobre aumento de força, de potência sexual, principalmente que está muito envolvida aí nesse processo da saúde masculina também, na manutenção dela. Mas hoje a gente tem outras coisas. Por exemplo, Janelinha. Misericórdia. Saúde estética íntima. E aí? Que parada é essa? Conta pra galera, gente. eu não faço. Eu tenho amigos que fazem isso, que estão dentro desse mercado. Inclusive, tem um amigo meu que é o Pedro, lá do Espírito Santo, que ele é o mestre da saúde íntima, masculina e feminina. Legal. E a galera tem procurado muito o consultório da estética para poder trabalhar sobre a harmonização dos seus órgãos genitais. Então, para aumentar tamanho, espessura, para desenvolvimento da vida sexual, e aí vai. Né? Tem casos e casos. E aí... E é por isso que eu falei pra vocês, o homem não conta. O máximo... Quando falar assim, né? O máximo é depilar, tirar um pelinho, alguma coisa ali, né? Dar uma parada no que palhaço, seria vamos dizer assim. Que seria o mínimo. O mínimo. Né? A gente tá falando de higiene também. Exato. Higiene também é saúde, viu, gente? Higiene é saúde. E homem tem aquele... Né? Tem aquele cara que vai no banheiro, aí ele não lava a mão antes, já vai lá, sai, vai na maçaneta aqui e já vai embora. Nossa, que delícia. Empresas normalmente tem muito disso. É aí que você tá falando de higiene, né? Importante por causa que... E aí, quando a gente entra na saúde masculina, principalmente, a gente tá falando sobre visual. De novo, visual. Novamente. Então, se interessa, o cara vai fazer. Ô, Miguel, e você com o médico, como que é? Vocês conversam? Cara, eu tenho médicos que são meus melhores amigos. Que legal. Eu tenho... Seria interessante. interessante. Compete, porque aquela Nem pergunta, né? Tem Falar, médico que pode Miguel, assistir isso você aqui e é fala assim, concorrente. o farmacêutico lá falando, aquele cara é que louco. isso? Tem aqueles, né, Aquele conservadores, tudo, né? traficantezinho que às vezes- legalizado. Eu vendo drogas, pai, né? Fala pro sogro, né? Sogro, Pelo amor de Deus. Conta pra gente, Miguel. Compete. Não compete. Não compete. Tô invadindo a área de uma dermatologista. Não, de jeito nenhum. É bom a gente entender que quando a gente fala de saúde, é a mesma coisa de eu dizer pra vocês, olha, quando a gente entra nesse vínculo de competição, tá? Nesse assunto propriamente dito. É a mesma coisa de eu dizer, se você é médico, você não pode prescrever, porque quem prescreve é farmacêutico. Aí você entra numa briga. Porque Exato. farmacologia, o farmacêutico estuda 6 anos. 6 anos. 5, 6 anos. E o médico, quanto tem? 6 meses. 6 meses na graduação. Na grade da graduação. Hoje tem mudado muita coisa. Mas muitas vezes eles saem com 6 meses de farmacologia ali feita. Então, assim, a gente não entra numa briga. Pelo menos os profissionais que se respeitam, né? Sim. Porque não que eu queira tomar um lugar. Nada disso. Dermato vai ter o mesmo trabalho que ela tem. Ela vai cuidar de doença da mesma forma. Principalmente porque a atribuição do farmacêutico não é dar diagnóstico. É fazer tratamento. Diagnóstico é o médico. Né? Exatamente. Então, tendenciosamente, a gente tem essa separação que, ao meu ver, na minha posição, ela é muito clara. Se alguém discorda disso, tudo bem também. Depois a gente bate um papo sobre isso. Mas se quiser deixar algum comentário, né, por favor... Quer xingar, criticar? Pode com xingar. respeito, só com respeito. Não pode precisa xingar, colocar a eu pago letra terapia. só fica aí com respeito. E aproveitando, pessoal, se tá gostando aqui do nosso bate-papo com o Miguel, com um profissional fantástico, por favor, já dá a curtidinha aí, se inscreve no canal, aciona as notificações e se tá gostando muito,
compartilha aí para quem tem que chegar essas informações aqui. Porque o que é importante aqui, pessoal? Lembrando, critério de informação. Beleza? Na área da saúde. É isso, e Instagrams, viu, pessoal? A gente vive de Instagram também, viu? Eu tenho o meu, os Opa, têm boa, os deles, boa, o Santo tem o deles, então se inscrevam, façam o seu follow lá, que é importante. Na descrição do vídeo, vai estar na descrição do vídeo, aí, pessoal, pronto, também. vai ser fácil, é só copiar. Miguel. Então, é rapidão, certo? A gente vive muito... isso, ajuda, a nossa amostra hoje é a rede social. Sim. Sim. Então, esses dias... Muito louco, ó. Eu de férias com a minha noiva lá em Gramado. Ruim, hein? Felizão. Tava mal, hein? Aí, vamos fazer um passeio? Vamos fazer um passeio. A gente foi lá pra não lembro o nome do lugar lá. Que a gente foi, eu falei, olha, lavandas. Aí eu fiz um vídeo explicando quais eram as diferenças e por que você não pode cheirar a lavanda na flor pra sentir o óleo essencial dela. Por que não? Porque fica tudo na folha. Caraca. Então, quando você vê uma lavanda, o que você faz? vou Cheira. cheirar. Aquele roxinho, né? Você fala, olha que delícia. Aquele cheirinho de lavanda. Não tem, não. A hora que você pega uma folhinha, você espreme, faz assim, você vai... Cara, esse é aquele olhinho. aquele óleo essencial. Aquele, é a mesma coisa que tem na penetonina, sabe? E é bom. É. E é bom pra... Não se mediquem. Calma. Não, e lavanda é algo... Lavanda É algo fantástico. maravilhoso. E esse vídeo tomou uma proporção que eu não imaginei. Por Sério? quê, Miguel? Sei lá. Só Deus sabe. Mas o Aconteceu. pessoal perguntando pra você... Não, o número de compartilhamentos e de visualizações nesse vídeo foi violento. Então, a gente vive de Instagram. Sigam a gente lá, por favor. Obrigado. Legal. É, levar isso. informação de forma válido. válida, científica, de profissionais que estão, né? Que além de visitar médico, tem um consultório, tá dentro de farmácia. Isso. Tantos insumos que a gente tem aí que pode ajudar, tratamentos, enfim. Perfeito. Miguel, uma janela que ficou faltando, Júlio. Qual foi a janela? As Eu áreas fechei que você uma, falou. duas... fechei. Tem uma aqui. Posso primeiro? Pode, por favor. Vem. Desarmonização... Desarmonização facial. Ó, volta. Lembra que vocês me perguntaram sobre o que a galera mais procurava quando vinha, antes de a gente começar aqui, como era a divisão e tal. Muita gente faz procedimento estético e se arrepende. Exato. Agora ficou aquela cara tipo... O quê? É o que a gente vê no YouTube lá. Fulana deformou a cara, não sei o quê. Exato. Doutor Agulha. Você falou um pouco atrás ali no papo que a galera se olha e começa a não se identificar visualmente. Então hoje tem uma tendência do pessoal chegando no consultório para retirar produto. Para voltar ao natural. Então, ao invés de ter uma mandíbula marcada, a pessoa quer ter um rosto menos marcado, menos definido, menos masculinizado. Mulher, principalmente. Diminuir o volume de lábio. Então, às vezes, fez um lábio muito grande. Novamente, eu costumo dizer que 80% é do profissional que faz o procedimento. E que fala não. A ausência do não. A ausência é igual do não. criança mal educada. Igualzinho. Se você não fala não, já Fala era. não, já era. Mas às vezes criança mal educada, você explica o não, você desenha, ela continua. Mas tem que falar não, tem que continuar. A criança Mas o chinelo vai comer na bunda. Né? Aí ela fala pra você, não, e sai correndo. É igual, no nosso mundo é igual. O cara chega e fala, quero fazer uma boca gigante. Você fala, não. Ela sai correndo e faz com outra pessoa. Aí volta e fala, não quero tirar. Então, a desarmonização é uma tendência. Porque a gente tá começando a ver que dentro dessa linha, eu não preciso ficar com o rosto com frações e medidas iguais a todo mundo. Eu posso ser eu só. E é a busca da felicidade, né? Porque Exato. se eu estou bem visualmente, eu estou feliz. Se eu não Tá estou... feliz, exato. Por isso que eu digo, o interesse é muito visual do ser humano. Então, se ele se sente bem, ali ele vai. Melhorar a autoestima. Com certeza. Você Começa quer coisa a parte melhor social. que a autoestima elevada? Não existe. Tem umas que tem até extremista, né? Tem gente que fala, caramba, você praticamente é um professor de Deus, né? Isso. Não, isso é... Vira super-homem. Ô, Miguel, a gente tá falando, né? De Eu cortei estética, você, falou, eu cortei, a gente cortei. tem o visual, ok. Aham. E aí tem a saúde. O que normalmente você avalia, né? A pele, a saúde, o intestino, igual a gente tá conversando, Tudo. a parte holística. Mas por onde, normalmente, pra pele, você inicia... Eu inicio nos exames laboratoriais, pra ser honesto. Mas, basicamente, todos os meus pacientes, quando eles vêm pra mim na primeira vez, eles ficam pelo menos 1h10 comigo no consultório. Pelo menos. Pra gente... 1h10. Pelo menos pra gente começar a falar sobre um processo de emagrecimento, sobre um processo de embelezamento.
a longevidade que a gente tem dentro da saúde, da estética ou da saúde como um todo. E, novamente, não existe estética sem saúde. Então, pra eu saber quanto As duas aquela... andam juntas, né? Coleguíssimas. Brother. É tipo Júlio e Glauco, sem outra não existe. Teco, Entendeu? morango e leite condensado, É. presunto e queijo. Exato. Tem mais alguma coisa aqui? Pepe e neném. Pô, Pepe e neném, pô, Pronto. caramba. Entendeu? É isso. Então, a gente começa a entender que saúde e estética, elas estão ali uma junto com a outra. Então, o paciente que entra no meu consultório, ele nunca vai ser tratado só a pele. Ele nunca vai falar comigo para fazer uma aplicação só de toxina botulínica. Ele vai aprender como o corpo dele funciona. Como o intestino dele age. Por que eu preciso que esse intestino funcione todos os dias. Por que eu preciso que essa pele receba um filtro solar todos os dias. E o que eu tenho hoje de agressões externas que prejudicam para que ele tenha o resultado que ele vai querer, que ele veio buscar. Tipo, às vezes, tabaco, álcool. Eu acho que tabaco hoje é o menor dos problemas, Glauco. É mesmo? O maior problema hoje que a gente tem é o estresse. E o estresse ganha de tudo, né? É estresse ganha de tudo. De tudo. De tudo. É ansiedade, estresse e depressão. É coisas ansiedade ligadas. eu falo que é um... E falta de sono. Falta de sono. O sono é um novo status. Escuta, eu tô falando. Escuta, vai ser assim, você dorme? Eu durmo. Mentira. Cara, você dorme? Você consegue dormir? O que você toma pra dormir? Caramba. A nova moda, né? A nova o que moda você que toma você pra dormir? toma pra dormir. Isso influencia também na anamnese de um paciente que vai fazer estética. O que ele toma pra dormir? Porque tem gente que é muito viciada, né? Isso atrapalha. Porque o fármaco, né? Enfim, tá tomando fármaco. Muito. E às vezes não vai funcionando. Pode afetar no seu tratamento? Se ele estiver utilizando, se ele omitir, né? Omitir. Todo paciente mente, já diria Gregory House. Todo paciente mente. A gente mente quando a gente vai no médico Você ou não vai procura um contar a profissional de verdade. saúde. Agora, se você for sincerão com o médico, talvez ele até assuste. Tipo, louco, Ele vai esse cara falar, é meu sincero Deus, pra caramba. como você tá me contando Você tá isso? você tá todo fudido, né, cara? Nossa, Perdão. Falei palavrão. Você tá todo ferrado, exatamente. todo ferrado. A gente tem que entender que o paciente mente e a gente tem que entender e aprender a olhar ele além do procedimento. Tá. Então, o que ele vai fazer? Qual que é o processo? Entende? Quero fazer uma toxina botulínica. Tá, mas o que é essa toxina botulínica na sua vida? Claro que eu não vou usar essas palavras, mas eu vou tentar, através de outras perguntas, entender o porquê. Essa é muito boa, eu conto para todo mundo dá risada. Eu tive uma paciente que passou aqui no consultório há um tempo atrás, ela ainda é minha paciente, eu não vou falar o nome dela aqui para mandar um beijo, mas ela vai saber. Ela chegou pra mim e uma das perguntas que eu faço é: por que você quer fazer um procedimento estético? Ela virou pra mim e falou assim: porque eu quero largar do meu marido. Pera, minuto. Mas Um minuto de silêncio. Uau! Aquelas maneiras de dizer, né? Uau, nossa, tipo, uau. E aí eu falei pra ela, eu fiz exatamente essa cara que você fez. Cara, eu iria ficar... Eu fiz assim. Windows travando. Tum. Travou, né, Miguel? E aí, e agora o que eu faço? Aí ela falou assim, eu vou aproveitar enquanto ele ainda tá pagando as coisas, vou fazer nas custas dele, a hora que eu terminar o que eu quero eu largo dele. Aí eu... tá. Juro, não sabia o que dizer. Você ficou desse jeito, ficou tipo... igual a gente aqui, eu tô aqui besta. pensando. Eu fiquei besta, exatamente. Eu achei que era mentira. Tipo... Jogou essa Caô. só... Caô, só que é pra eu dar desconto pra ela, né? Sem vergonha. Aí quando eu fui ver, ela fez tudo o que ela queria, ela emagreceu, ela fez os procedimentos estéticos que ela queria, largou dele. Mas o marido esculachava ela, alguma coisa? Não sei, não perguntei. Júlio, aí é uma a gente não sabe a causa. Então, aí é dentro do teto, aí fica complicado. Não sei. Não sei. Eu sei que a tendência era essa e realmente aconteceu. Ela fez, separou do marido e tá toda feliz e contente. Agora ela tá saindo com todo mundo. Tá maravilhosa. É isso aí. Ótima. Bem, melhorou a autoestima. Volta a cada 4 meses pra fazer o retoque da toxina e ficou perfeito. Então, o que eu tava falando pra vocês é muito visual. E o jeito que o paciente chega pra mim também é interessante. Eu não sei qual era o estresse que ela vivia dentro de casa. Eu também, ali não me interessa também. Né? Então, não cabe a mim julgar o que tá certo e o que é errado. Ali eu sou profissional de saúde. Ali eu sou imparcial pra qualquer situação. Mas o estresse que ela vivia foi o principal motivador dela. E pode ser que esse estresse também seja motivador de outras pessoas. Com então certeza. varia muito, né? De pessoa pra pessoa. Ocitocina.
Cortisol. Adrenalina, noradrenalina. E começa tudo a funcionar. Qual de vocês que pulou de paraquedas? Não, Nenhum? Não. Eu tenho vontade. Mas a gente já trabalhou na aviação, né? Então a gente voou bastante. Aliás, e também trabalhando, voando Na bastante. minha cabeça, algum de vocês dois já tinham pulado de paraquedas. Ah, não foi A balão? sensação Acho é a que foi mesma. balão. É? Não, na minha cabeça foi... Bom, Enfim, pula essa parte. Mas seria legal. Pode paraquedas, seria legal. Eu não tenho coragem, não. Eu tenho um pouco. Tenho vontade e não tenho. Fica aquela assim, vou e não. 50-50. Não tem coragem, Miguel. Não. Ô, Miguel, e em questão de resolução, né? Que nem o farmacêutico ou estudante de farmácia que está nos assistindo. Qual resolução ele tem que buscar? Você sabe de cabeça o número são dessa? muitas. A base de tudo é a 585 e a 586, que são as das atividades clínicas do farmacêutico, para ele entender exatamente aonde ele vai atuar, o que ele vai fazer e o que ele pode e o que ele não pode. Ali a gente tem todas as possibilidades e as limitações. Aí te ajuda muito como orientador ali. Exato. Te orientar Exato. Na pós-graduação de farmácia clínica que eu dou aula lá de Goiânia, a gente tem uma aula exatamente para falar sobre isso, sobre legislação. E a 585 e a 586 são as principais. RDC de 2013, as duas. Lançadas uma do ladinho ali da outra. Aí tem a 615, 664, se eu não me engano, que vão falar sobre a parte de o que o farmacêutico na parte estética pode entrar e o que ele não pode entrar. Então tem várias coisas que ainda estão rodando. Né? Então tem tramitações acontecendo para essas resoluções serem atualizadas e melhoradas. Entendi. Então varia muito de pessoa para pessoa e o que ela quer fazer. Tem gente, Glauco, que entra na parte estética e quando a gente fala sobre legislação, o cara amedronta. Só que aí o dia que ele recebe uma visita da vigilância sanitária, a vigilância fala, olha, realmente você sabia o que você precisava fazer. Qual era a sua atribuição. Tem muitos que ficam reféns, ficam com medo. E eles acham que saber essas legislações só para ir lá abrir um consultório e venham pacientes, vou fazer um monte de botox em vocês. Não é. Né? Isso é conhecimento. Isso é causa. Então, e são poucos farmacêuticos que sabem disso, né? Pouquíssimos, né? Pouquíssimos farmacêuticos que entram nesse mundo. E eu vou dizer, a gente não tem mercado de trabalho. O farmacêutico? A gente não não tem tem... opção, eu vejo você falando, eu falo, nossa, quanto... Com essa especialização, a gente tem um número de mercado de trabalho muito reduzido. Além do consultório independente, né? Que aqui em Campinas, acho que eu sou um dos únicos que faz a parte clínica também. Você foi pioneiro nisso aí. Do consultório independente, sim. Legal. Na parte clínica. Na estética já tinham outros colegas, mas na clínica que envolve emagrecimento também, a parte do sono também, eu fui o primeiro que começou. Mas ao redor da gente, a gente tem muita ausência. A gente vê muitas contratações de outros profissionais de saúde para CLTs, por exemplo. Mas farmacêutico é muito reduzido. Então, a gente tem um mundo para trabalhar. Um mundo gigantesco. Isso talvez comece na faculdade, todo mundo achando que vai se formar em farmácia. Vou me formar farmacêutico e vou pra drogaria. Pode ser um pensamento ou disso. Indústria. Porque eu já cheguei a fazer a indústria é o que paga mais, então eles vão mais tendenciosos para a indústria. Porque eu cheguei a fazer uma palestra numa faculdade, numa universidade em Minas Gerais, que os alunos chegaram para mim depois, no final, né, como a gente fornecia insumo farmacêutico, fui fazer a palestra sobre o mercado de manipulação, os alunos falaram, meu Deus, que demais. E a gente não aprende sobre magistral dentro da faculdade, né? A gente fala sobre... Pouco. O magistral é muito pequeno. O magistral que a gente tem, na verdade, é uma produção de cápsulas de formas farmacêuticas. Que seriam as cápsulas, os sublinguais, as pomadas, os cremes, os géis. É isso. Porque ainda tem gente que acha que é só homeopatia, né? Que é só o matinho, é só os glóbulos. Adoro matinho. Tem muita coisa pra fazer. Tem muita né? coisa pra fazer. Tem Muita coisa pra fazer. Eu não sei se vocês têm aqui, mas tem um insumo que... Para todas as mulheres que entram no meu consultório, não se automediquem novamente, mas eu falo, para todas as mulheres que querem ter uma longevidade, elas precisam conhecer que é um derivado de urucum. Não é jabá. Eu não sei se eu posso falar o nome aqui para vocês, mas... Não, fica à vontade. É o Hormona. O Hormona, que é o da AIDS. Geraniol, gingerol e mais uma cacetada de coisa lá. Eu não lembro todos esses nomes técnicos mais, mas quando a gente fala de saúde feminina...
Eu acho que todas as mulheres precisariam tomar, porque ali a gente tem um benefício gigantesco. É claro, varia muito da indicação, a dose ela é muito grande de espaços para você fazer essa modulação, mas é um produto onde eu falo de prevenção de osteoporose, é onde eu falo de melhora de fluxo sanguíneo e circulação para evitar problemas cardiovasculares também. Que isso aí é uma causa que É uma leva das muito- principais mortes do público feminino. Eu falo de manutenção de libido, Isso aí é sério também, né? Outro ponto. é outro ponto. E eu falo também sobre saúde vaginal. Muitas mulheres entram no processo de menopausa ou pré-menopausa que começam a desenvolver uma candidíase de repetição que nada cura. Aí o clássico qual é? Pomada. Acaba. Acabou. É isso. É super desconfortável, é um negócio horrível de cuidar, é um negócio horrível de tratar, mas se a gente tiver estratégias como essa, e qual é a principal função dele? Trabalhar nos 17-beta-estradiol. Né? Então a gente fala sobre hormônio. Não é um modulador hormonal direto, obviamente, porque partes hormonais a gente não entra. O farmacêutico não prescreve hormônio, tá, gente? Mas apesar do nome, né, dele Sim, ser hormona, vai a gente associar fala com hormônio, sobre... mas Não é. Sim, sim. A gente fala sobre saúde feminina. Isso que é o legal, né? O profissional da área da saúde conhecendo o segmento magistral, sabendo que o que a farmácia magistral pode levar, essa combinações, Exato. né? São infinitas que você pode fazer. E até o que você mencionou, a dose, né? Eu posso diminuir, Posso aumentar? posso aumentar, Exato. posso associar ele com uma outra coisa que é legal. Exato, Não, eu exato. tiro isso aqui. Realmente é como se você estivesse fazendo uma... cozinhando, né? É, uma culinária, igual uma o Glauco falou. culinária. É, uma alquimia. Pera aí, eu coloco. Vou pôr, Eu jogo vou pôr esse aqui, sal. Às vezes eu me sinto eu vou pôr jacando. assim, ó, né? Eu me sinto jacando o negócio. Jacando. É, Mas é legal, né? é legal. Solta Tom Perro. Porque, por exemplo, se pensar na gente antes de entrar no mercado, Muito tempo atrás? eu não tinha contato com farmácia de manipulação. Nenhum. O primeiro contato que eu tive foi com um dermatologista que me prescreveu medicamento manipulado. Eu falei, Pronto. nossa, que demais. O que é isso? É um creme? Nossa. E vou dizer, Meu nome, hoje na os época, foi da fantástico. prática médica, os dermatos são os que melhores têm contato com farmácia de manipulação. Mas é os que mais estão abrindo mão. Por que você acha, Miguel? Porque eles não estão chegando a observar o paciente como ele deve. Claro que alguém provavelmente agora vai falar, você tá louco? Eles não são muitas vezes ensinados a isso. Eles olham efetivamente o sintoma, mas a causa ela é esquecida. Então quando a gente começa a falar sobre saúde integrativa, integrativismo, integralidade de coisas e pessoas, o dermatologista ele tem um poder muito grande na mão. Quando a gente fala sobre o magistral, porque ele pode personalizar tudo para o paciente dele. E tem cada equipamento Tudo. na manipulação para ajudar nisso, em sensorial. Tem. Exato. E o ginecologista também pode personalizar tudo. Ou um ortopedista pode ajudar também na E eu recuperação sei que o cirúrgica. ginecologista é a terceira especialidade, segundo a demografia Eu médica. aprendi isso com vocês. Isso numa aula que eu fui de vocês, desse ranking do ginecologista na prescrição, eu aprendi com Por isso que vocês. você foi buscar na época, não foi? Visitar mais? Não foi? Foi. Na época nem hormônio existia, infelizmente, porque senão eu teria feito a vida com ele. Já tinha feito, já bati das betas. Todas. Todas. Então, mas é interessante. A ginecologia é terceira, fantástica. E ainda Ginecologia é continua, fantástica. né? A terceira especialidade com o maior número de títulos. É clínico geral pediatra. Para criança também, o pediatra é muito interessante. Gente que você fez visita, a gente também. A gente entende, ainda faz, né? Fazemos ainda. Tem muita falta de conhecimento. Né? Exato. Não é que é falta de conhecimento, tipo, preguiça. Não é que não chega a informação. Exato. Até um dado que eu ia compartilhar com vocês, que eu vi do Conselho de Farmácia, falando que hoje tem 234 mil farmacêuticos no Brasil. Exato. E aí quando você pega, acho que o último dado de atualização em que área trabalha, acho que no magistral é 6%. 6%. Então tem poucos farmacêuticos. Imagina fora dele fazendo que nem eu faço, dando uma cara a tapa, empreendendo. Você não tem nem como medir. Esse aí tá fora dessa 100% estatística. fora da estatística. Mas por quê? A gente não é treinado, a gente não aprende sobre isso. Aliás, acho que o profissional da saúde ele não recebe informação de business, né? Não. Nenhum. Nada, né? Administração, Nenhum. gestão, marketing, Nenhum. né? A gente é treinado para fazer a saúde pelo próprio nome, pela saúde. Mas não transformar a saúde em fonte de renda. Sim. Entende? Até A pelos gente não juramentos que atende. tanto o farmacêutico... Mas não tem problema você usar a saúde como fonte de renda, desde que você seja
inteligente, saiba fazer a coisa certa, sem precisar ficar pedindo nada pra ninguém. Sim. Ou fazendo coisa em troca de dinheiro. Pronto. Claro, você precisa ganhar dinheiro pra sobreviver. Sim, Todos os boletos são pagos, os né? boletos não saem pagando. Assim, Exato, exato. Mas não necessariamente, como profissional de saúde, eu não posso falar de business. Eu posso falar de business. Por que não? Sim. Tem negócio em tudo, né? Exato. E isso é minha profissão. E pra eu poder fazer essa profissão, eu preciso me vender. A gente se vende trabalhando no CLT. Exato. Carteirinha azul. Você sabe quanto custa a sua hora? Hoje? Eu tenho uma ideia, mais ou menos, né? Então, tem gente que você pergunta aí, você fala, Tem, meia não, hora tem- tem não, custo? tem- Tem, mas é que varia, né? Às vezes depende o que vai aumentar o custo, né? Se Então, tem mas aí deslocamento, a algumas coisas. pessoa chega pra você e fala, putz, eu não sei quanto vale a minha hora. Que eu acredito que o futuro vai ser... Já tá assim. Quantas horas você quer trabalhar? Eu quero trabalhar 20 horas. Então, O que você quanto sabe custa? fazer, Quem né? sabe fazer? Exatamente. Porque a gente já ouviu falar sobre isso, né? Numa... E dentro ainda, só para voltar nessa questão do farmacêutico, não sei, se por exemplo, sumiu todos os médicos do Brasil, sumiu, não tem Aham. mais médico. Aconteceu uma pandemia, é algo que levou tudo. O farmacêutico ele é um agente de saúde pública. Ele entraria no... Assumiu, no comando. Assumir não, eu acho que não assumir, seria... acho que é até uma palavra ridícula que eu tô usando aqui. Não, mas eu entendo que você quis colocar tô que tentando ele sair entraria, cabeça. ele entraria como um facilitador. Boa. O farmacêutico entraria assim como um facilitador, de forma nenhuma ele substituiria qualquer profissional de saúde, mas eu costumo dizer que a profissão dentro do núcleo de saúde que tem braço em todas as áreas. Você me perguntou quantas áreas a gente pode chegar? Em um monte. Quando eu faço desenvolvimento de um fármaco, eu preciso entender o diagnóstico daquela doença. Então eu preciso de um médico. Então eu preciso saber o que a medicina faz. Quando eu faço uma manipulação, quero fazer redução de gordura, de absorção de gordura. O que eu tenho hoje no mercado? Tem um Orlistat. O que de repente a gente consegue fazer? E aí vão estudando. Só que para eu chegar, por exemplo, no desenvolvimento de um Ocralin, que faz 30% de redução de absorção de gordura, que é derivado do quiabo, fitoterapia pura. Eu preciso entender por quê. Como funciona uma absorção de gordura. E quanto isso impactaria na vida de um paciente. Eu preciso entender da medicina. Para eu entrar na fitoterapia, eu preciso entender um pouco de botânica. Para eu entrar no desenvolvimento de uma órtese, de uma prótese, eu preciso entender de biomecânica muitas vezes. Eu já entro junto com a fisioterapia. Não é tão fácil, não. Pra eu saber se eu vou absorver aquela medicação em cavidade oral, eu preciso entrar um pouquinho na odonto para saber o pH daquela boca que vai fazer aquela absorção. Pra eu saber onde que essa medicação vai começar a fazer efeito, se vai ser no estômago, no intestino, eu entro na gastro. Pra eu saber se eu tenho interação com o alimento, eu vou na nutrição. Então, tudo com braço farmacêutico. Então, ele não substituiria, mas num caso onde todos os médicos do mundo sumissem, seria o primeiro profissional que estaria apto Seria o facilitador, como ele mencionou. a facilitar a vida das pessoas, a longevidade, para que tivesse cada vez menos o problema de uma incidência de uma medicação. Hoje a gente fala que o farmacêutico, ele, dentro de um serviço público de saúde, ele é o cara responsável por fazer os pacientes aderirem aos tratamentos. Por exemplo, continuidade no tratamento, que às vezes, vamos supor, dando um exemplo aqui, o paciente vai saiu com a receita... Eu posso pedir mais um pouco de água, gente? Pode. Por favor. Se você, por exemplo... Peguei água, quebrou. Peraí. Não Eu tem perdi o fácil. Antes eu tava falando de saúde pública. Saúde pública, por exemplo. Às vezes o médico também não sabe se aquele paciente ele aderiu ao tratamento, né? Não sabe. E a manipulação pode ajudar ele com a atenção farmacêutica. Pode. Pode ajudar. Tá ligado isso, né, Miguel? Pode. Porque, por exemplo, olha, doutor, seu paciente ou o representante lá no médico fala, doutor, paciente Miguel fez a formulação, deu tudo Fez ok, assim, sensata, exato. certinho. Sabe uma coisa que a manipulação tem há muito tempo e que agora que começaram a ver a real importância dentro da indústria? O hábito de ligar e falar, olha, sua fórmula tá acabando. Você não quer fazer mais 30 dias? O uso contínuo. O uso contínuo. A indústria fazendo isso. A indústria agora tá fazendo isso. Manipulação já faz desde que eu me conheço por gente. Claro que agora as coisas mudaram muito. Antes os controles eram manuais. Hoje a gente tem sistema que fala pra gente, é isso que tá acabando a fórmula do Glauco lá. Liga pra ele e vê se ele precisa de mais alguma coisa. Isso é um belo indicativo pro farmacêutico que faz esse contato se o paciente tá ou não aderindo ao tratamento.
de novo, vocês trabalham dentro de um polo, de um ponto muito importante dentro da área da saúde. A não adesão, agora a gente tá falando de business, ok, gente? A não adesão do tratamento, do paciente ao tratamento, significa que você vai vender uma fórmula a menos no mês. Sim. E talvez o médico não vai ter esse paciente retornando também. Porque não fez o Ele tratamento. nem vai no médico. Ele nem vai no médico. A secretária também não vai ligar, porque não deve ter um pós-venda. Já aconteceu até de Pós-venda, paciente, não. talvez... Consulta é uma venda, tá? É. Gente, consulta é uma venda. Do mesmo jeito que você vai precisar de uma... Quando você vai numa concessionária de carro, você vai querer saber do vendedor por que teu carro é pior do que o que você quer comprar. O médico é a mesma coisa, o profissional de saúde é a mesma coisa. Você paga por esse serviço. É um serviço, como qualquer outro. Sim. Desculpa, te Não, porque às vezes pode acontecer do paciente, por exemplo, pegar o receituário, cotar, achar, sei lá, Caro. o preço caro e falar, não vou fazer, e nem vou. Esse médico viajou? E às vezes vai milhares. E às vezes vai falar mal do que eu sou profissional. rico, R$25 uma fórmula? Tipo, metformina 12 na drogaria. E a culpa não é do médico, o Não médico é do tá fazendo médico. o seu tratamento. Exatamente. E não é do profissional de saúde que atende ele também, não é de quem passa o orçamento. Então, a ausência da adesão também é uma problemática. Não dá continuidade, não dá perde uma continuidade, fórmula. aí depois ele vai num outro profissional, aí mente certas coisas. Exatamente, aí exatamente. dá o problema. Não tá funcionando, eu não tô vendo. A atenção farmacêutica ela é muito importante para que essa doença não progrida. Por isso, o contato do médico com o farmacêutico. Por isso, o contato do médico com o farmacêutico. Exatamente. A gente tem que parar de observar que eles são concorrentes e entender que eles são aliados. E eles têm um bem em comum. O paciente. A saúde do paciente, a qualidade de vida do paciente. Exatamente. Um paciente bem cuidado, ele traz outros, ele traz muitos outros. Com certeza. Eu já tive paciente que começou a tratar comigo, quero só melhorar minha função de intestino, ok. Veio a mãe, veio a filha, veio a sobrinha, veio a avó, veio o irmão. Vem gente do Paraná, que é da mesma família, para poder passar junto. Por quê? Eles entenderam que o fluxo é combinado. Eles não são... A gente não é uma gangue brigando com outra. É um ajudando o outro, exatamente. E quando a gente tem uma facilidade como no magistral, por exemplo, tem um sistema que me avisa que a fórmula do fulano tá acabando... O meu farmacêutico, que é aquele que vai ser o responsável por analisar quando essa fórmula chega, também tem que ser o responsável que vai analisar quando essa fórmula precisa ser revista. Então é aí que o farmacêutico, primeiro lugar que o paciente reclama quando a fórmula parou de fazer efeito é pro farmacêutico ou pro cara que tá lá na frente do balcão. Eu não sei o que esse médico tá me passando porque não tá fazendo mais efeito. Se o cara tem uma aptidão, ele liga na clínica e fala, doutor, eu queria discutir o caso, paciente... assim, assado, não quer mais fazer seu tratamento. O que você acha da gente mudar essa estratégia? Já Pronto. tá brincado. Por isso que eu disse, a hora que você me perguntou, eu não sou inimigo de um médico. Ele é meu melhor amigo. Perfeito. Do mesmo jeito que ele também não vai, obviamente não agora, mas daqui a um tempo eles vão começar a enxergar de forma diferente. Não tá errado. É assim, né? De novo, a questão de cultura e se a gente pegar o Brasil, alguns dados, né? Envelhecimento da população. Sou eu que tô falando, IBGE, né? Tá saindo até pesquisa. Que vai ter uma pirâmide, né, envelhecimento. Exato. Quando a gente pega os pilares da sociedade, né, principalmente no Brasil, a saúde, ela tá com... Alguém vai ter que pagar essa conta, né? Quem tem que segurar e colaborar com a sociedade é os profissionais da saúde. Exatamente. Então, se eles não se comunicarem, não trocarem ideia, isso aí vai virar... Porque cada ser humano tem a sua, como é que fala? O seu papel dentro da sociedade, ele precisa... produzir. Até eu estava lendo um artigo de uma das maiores empresas de consultoria falando sobre essa questão da saúde mental. O impacto dos afastamentos por conta da saúde mental, qual que vai ser o impacto nas empresas, nas organizações. Exato. E tinha lá pontos também falando sobre essa questão da estética, que a pessoa está mal com ela mesma, tudo isso vai influenciando dentro do trabalho. Muda muito. Então, ter essa união, né? Exato. É necessário. É cada um no seu quadrado, fazendo Isso. o que sabe fazer e sabe muito bem fazer, mas entendendo que a hora que você precisa de ajuda, você vai ter alguém para contar. Pode ser o farmacêutico da farmácia de manipulação, ou o Glauco, o Júlio, ou o Miguel que visitou você uma vez. Mas ali você vai ter ajuda. Sim. É essa consciência que precisa acontecer. E é o que tem se transformado. Quando eu comecei a visitar profissionais de saúde lá em 2015, faz tempo, a gente via um conceito, a gente via uma necessidade diferente do hoje. Né? Então, sim. anteriormente, isso eles são acostumados a isso. Um profissional de saúde, quando te recebe, você tem 3 minutos para falar.
Às vezes 1, 2. Se você bobear, ele te dá um pé na orelha. Vai. Mas aí, a hora que você começa a mudar, você para de falar sobre comércio, você começa a falar de saúde, que é o que realmente ele foi formado a fazer, ele fala, opa... Você conecta, né? Porque às vezes todo mundo pensa que é o produto na visita e às vezes não é o produto. Às vezes é a forma como você conversa com o médico, entendendo a necessidade dele de consultório. Exato. Porque você imagina, eu tô indo lá, doutor, ó o produto aqui, ó o produto. E ele fala, não, nossa, esse cara tá falando pra mim, isso eu nem uso, nem vou falar. É a mesma coisa, a gente tava conversando. Você nem pergunta pro médico, às vezes o representante nem pergunta. Você quer? Qual é o seu nome? Às vezes o cara esquece o nome do médico, lembra porque viu no tablet lá, no papel. Sim. Nossa. Intervalos de memória. Magnésio. Magnésio de novo. Não se automediquem. Não se automediquem. Então, a gente tem esses pontos, esses blocos que acontecem muitas vezes e que a gente precisa notar. Então, hoje, por exemplo, um médico que é um profissional de saúde que é bem visto, que entra no processo de visitação mesmo, quando o cara conecta com você, ele te chama pelo nome. Você ganha 30 minutos de visita no consultório. E essas visitas, às vezes, com o médico de 30 minutos, 40 minutos é demais. Fazem toda a diferença. Às vezes o cara vai demorar 1 ano pra te prescrever. 1 ano. Mas depois... Mas depois ele vai olhar pra você e falar, cara... Você me ajudou bem naquela fase. E aí ele vira teu amante eterno, assim. Ele te troca mulher, mas não troca você. É isso. E pro paciente é igual. Ele gosta de um médico, ele vai entender que aquele cara fez bem pra ele, gosta de um profissional de saúde, ele vai atrás, aonde o cara estiver. Exato. Resolve. E eu falo que... Trata a causa. Até, desculpa não cortar, mas eu falo que meus professores, assim, da vida como representante foram os médicos. Porque se eu tinha uma dúvida em relação a como funcionava a parte de líquido sinovial, por exemplo, da articulação. Peraí. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Esse processo aqui é isso mesmo? Como é que é? Esse processo, Júlio, foi... E às vezes o paciente mesmo tem dúvida, tem que perguntar, né? Exato. E aí, diante de tudo isso, a gente falou dos tratamentos, desculpa. Não, manda ver pra gente... E equipamentos? Tipo, equipamentos. Eu não trabalho com equipamentos. O farmacêutico. Acho que vamos mudar o farmacêutico pode. Sim. A gente entra nas radiofrequências, nos lasers, nos ultrassons. Diretamente eu tenho 2 equipamentos que eu trabalho muito, que é o Lavian, que é um laser, e o Ultraformer, que é um ultrassom microfocado, que serve para flacidez de pele, que são, na minha concepção, ok, gente? Não tô dizendo que as outras pessoas estão erradas. Na minha concepção, são os melhores que existem. Perfeito. Ponto. Mas dentro da amplitude do conhecimento, o farmacêutico é apto e ele é treinado para trabalhar com muita coisa. Inclusive com as eletroestimulações, que é um ramo muito conhecido dentro da fisioterapia, mas que a gente pega voltado para a parte estética. Então, como eu disse, a gente tem essa integralidade dentro do meio de profissionais de saúde. Então, tem várias coisas aí que a gente vai moldando. Mas, sim, aparelhos a gente pode trabalhar. Tem uma resolução específica para os aparelhos que os farmacêuticos podem trabalhar quando entram na estética. E quando eu disse de mercados também, de oportunidades de trabalho, você que tem uma clínica de estética aí, que está começando um negócio, que tem aparelhos ou quer comprar aparelhos e que gosta disso, procura um farmacêutico da linha também estética que ele consegue fazer. Basta dizer o que você precisa, que a gente tem todo o treinamento técnico para poder montar a coisa como ela tem que ser. Então, a gente pode... A gente tem, dentro da nossa lei, uma RDC específica que fala sobre tratamentos com aparelhos e está apto a trabalhar com qualquer outro profissional. Ou seja, farmacêutico tem, de novo... Um leque. Um leque de oportunidades. Exatamente. Eu fiquei, quando você fala da saúde intestinal, a gente navega, vai fechando, aí eu fico com as minhas janelas aqui, né? Que você falou, né? O farmacêutico tem que estar, o gastro, estuda a parte musculoesquelética, o fisioterapeuta, tudo. Mas você acha que o gastro ele não ficaria intimidado, você falando da saúde intestinal? Ficaria. Claro que ele ficaria. Só que se ele tiver uma leitura direta e realmente o paciente for... o ponto principal, o motivo do que ele levanta todos os dias para trabalhar, ele vai olhar e falar, o que ele tá olhando que eu não tô olhando? O que o meu resultado o que o meu resultado de uma endoscopia digestiva alta ou baixa poderia me dar que esse cara pode me ajudar a trabalhar? Por que ele tá tomando um biointestil? Entendi. Por que um Stomazinc? Qual é a função deles?
Entendi. Vou procurar na literatura? Vai achar. Claro que ele vai achar. Óbvio, porque é muito aberto isso. Mas a hora que ele começa a entender, ele fala, olha, eu não tinha visto por esse ângulo. Então, se ele tiver essa função de análise, é muito interessante acontecer todos os dias. E se ele tiver essa vontade, com certeza vai acontecer e vai rolar. Entendeu? Com certeza. Vai rolar. Com certeza. Tem horas que o celular atrapalha. Alguém deixou Não, ligado, hein? Sabe o que é isso? Isso é podcast, cara. Acontece Podcast. nas melhores famílias. Nos Nossa melhores podcasts. Foi um alarme tocando. É um alarme, gente. É apenas um alarme. Graças a Deus é um alarme, não é ninguém falando que tá passando mal ou tá com doença. Preciso de um farmacêutico do Pelo médico amor de agora, Deus, agora. já Agora, pensou? agora. Eu escondo embaixo da mesa. O Júlio fala, você toca no celular. É isso, ótimo, É ótimo. isso, tá tudo bem. Esses sons assim que fazem se a gente tá realmente prestando atenção, né? Sim. Aqueles repete. Repete o que você tava falando. Repete o que eu falei. Como é que é? O celular desconcentra. Ou Tem concentra. horas que o celular atrapalha. né? Não, É no nosso caso a gente toca. Aí vai embora. Mas deu Miguel, pra entender essa conexão que tem que acontecer, o porquê que pode, que não pode, tudo mais. não Fala, tem o desculpa. concorrente. Exato, É. eles não são concorrentes. E nós estamos chegando no final, né? Você tem mais alguma pergunta aí, O Júlio? toque desconcentrou. Tirou todas as Pergunta, cadê ele? Não, tô brincando. Não, Miguel, mas assim, só pra gente chegar no final, mas importante, agradeço aqui você ter aceitado esse convite, Que isso, ter batido esse papo, esclarecido muitas informações, principalmente para quem está nos assistindo, que tem dúvidas sobre a farmácia magistral, essa conexão do médico e o farmacêutico, ou melhor, os profissionais de saúde de uma maneira geral, e principalmente o farmacêutico, a importância dele dentro desse ecossistema, principalmente nessa parte de E até para quem está estética. estudando farmácia também, que às vezes não sabem tantas... como é que eu posso falar? Tantos detalhes, Detalhes tantas e campos, possibilidades. possibilidades para eles Exatamente, trabalhar como exatamente, farmacêutico exatamente. ligado ao médico. Isso é legal. É um ponto bacana. Eu agradeço o convite de vocês. É muito bacana ter a oportunidade de falar sobre isso, porque ninguém olha, né? Não. Ninguém olha. Todo mundo quer chamar pro podcast aquela galera que fala de investimento em bolsa, porque dá visualização. Quer chamar o blogueirinho porque dá like, né? Então, o que vocês estão fazendo, eu tava pensando, enquanto eu tava vindo pra cá, eu tava pensando, putz, isso é genial. Isso é genial, porque você tá dentro de um ambiente tecnicamente controlado, você tá falando com pessoas que entendem do assunto e você tá diversificando, disseminando esse conhecimento. Então, hoje, podcasts falam de saúde? Falam. Mas na maioria das vezes, eles não falam com essa linguagem de, olha, quero instruir a você. Paciente. Exato. Eles falam com o intuito de gerar um profissional. Pra no final falar assim, então, vendo um curso, o meu curso, Meu conteúdo, aí meu conteúdo, é gratuito inicial, mas depois você entra em 7 contato dias gratuito. você vai assistir 3 aulas nesses dias e aí depois a gente vai vender. Sua vida vai mudar. Exato, exato. E nasceu justamente por conta dessas dúvidas que a gente pega normalmente em balcão, com o médico, a gente mesmo, né? Porque nós somos pacientes também. O tempo inteiro. Toda hora. E não chega a certa informação. E Tem aqui coisas que a gente ideia aprendeu é aqui, inclusive, enriquecer. em poucos episódios ainda, né? Vai ter muitos ainda. Eu aprendi, Tem por exemplo, que eu tenho que olhar pra minha mulher toda vez que chegar em casa e falar assim, amor, você é um grande evento. Exato. Entendeu? Porque Exato. às vezes tu vai, é louca, sai, tá louca. Vai procurar ajuda. E não é bem isso, né? A gente repete isso. Exatamente. Mas pra finalizar, obrigado mesmo pelas suas Imagina, palavras. cara. Não, mais não uma deixa... vez. Obrigado É aí nóis. pelo Obrigado. convite. Pessoal, até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Namastê. Namastê, Miguel. Tamo junto, Vai galera. encontrar o Miguel, vai estar descritivo no vídeo. É certo? isso aí, isso aí. Então, beleza. Tchau, 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 galera. pessoal. Até mais. Tchau, tchau.